acho importante. Primeiro, aquela primeira perguntinha ali, o deficiente enquanto reivindicador e o deficiente enquanto reivindicado. Isso é importante nós estabelecermos esses parâmetros, porque vocês vão ver nessa minha fala rápida que todos nós, quando assumimos uma função pública ou não, né? Todos nós, quando nos tornamos gestores ou não, né? Alguns realmente entendem o que essa posição significa e trabalham em função ou trabalham em função do benefício de algumas pessoas, seja elas pessoas com deficiência ou não. Por outro lado, também existem pessoas com deficiência que, quando assumem uma função pública, esquecem que são pessoas com deficiência e acabam legislando e trabalhando contra os seus pares. É sobre isso que nós vamos falar. Vamos tentar estabelecer esses paralelos, então. Ok? Enquanto reivindicador. Enquanto reivindicador, meus amigos, é fácil, não é? Porque nós nos unimos em uníssono a tantas outras reivindicações, a tantas outras pessoas com deficiência ou não, mas que estão de alguma forma ligadas à luta da pessoa com deficiência. Então, lutamos pelo respeito aos nossos direitos, a acessibilidade de um modo geral, a eliminação de preconceito, igualdade de acesso, enfim. Enquanto reivindicador, nós clamamos por conscientização. Tudo isso tendo como pano de fundo comparações. Então eu, por exemplo, e alguns de vocês que eu já vi aqui, que estão aqui, que conhecemos a realidade em inúmeros países, né, que já giramos o mundo várias vezes, nós sempre fazemos comparações entre o que nós vemos fora do Brasil, do Paraná, de Curitiba, né, e o que nós vemos aqui. Então, em uníssono, nós reivindicamos ao mesmo tempo que fazemos comparações. Uma atitude, uma ação muito mais fácil hoje em dia por causa dos nossos sistemas de comunicação, internet, filmes, telefone, encontros, enfim, uma série de situações que nos permite comparar o que a nossa cidade maravilhosa, que vocês sabem que é, de Curitiba, tem, e o que as outras cidades têm, ou de menos ou de mais. Ok. Mas e enquanto reivindicado? O que acontece nessa posição? Quando nós assumimos a posição de tentar responder à sociedade o que ela clama, o que ela pede, né? Nós reinterpretamos a legislação a favor da PCD. Pessoal, infelizmente, eu tenho visto algumas pessoas com deficiência em funções-chave aplicando a lei contra a pessoa com deficiência. Eu tenho visto isso. Arrisca-se ao confronto. Eu, enquanto secretário, arriscava-me ao confronto. Alguns de vocês que estiveram comigo aqui brigando contra um governo estabelecido, sendo eu parte do governo, podem falar disso melhor do que eu. Algumas reuniões eu terminava e pensava, pronto, estou fora do cargo porque eu falei contra o governo que eu estou representando. Mas algumas pessoas não tomam essa posição porque têm medo de perder o emprego. Ressignifica a deficiência dos seus pares? Isso é fundamental. Se eu não explicasse para outros deputados, para outros secretários, para outros vereadores, o que é a pessoa com deficiência, eles não entendem. Não entendem, porque os interesses são outros. Então, enquanto PCD, enquanto legislador, fazendo frente à gestão pública, é um trabalho difícil,
Porque nós já vamos explicar agora. Redimensiona o seu papel enquanto gestor público, isso é obrigatório, né? Como aplicador da lei, como profissional liberal, como aluno. Eu estou falando enquanto reivindicado. E como legislador, no município, no estado ou no governo federal, nós somos assolados diariamente por leis impostas ou colocadas como propostas legislativas, como proposituras, por pessoas ligadas ao mundo da deficiência e falando contra ela. Essa ressignificação da deficiência é que nos chama a atenção para este dia importante, que é o dia 3 de dezembro. É que nos chama a reflexão. Pode mudar. Olha só, na gestão pública, meus amigos, por favor, prestem atenção aqui. Nesta gestão, não nessa agora, né? Mas na gestão pública, normalmente, seja secretário ou não, se nós não conseguimos comunicar com os paralelos, os nossos pares, se nós não conseguimos impor projetos, capazes de desenvolver projetos, nós somos invisíveis. Aconteceu comigo. Eu tive uma passagem pelo Itamaraty, quando eu morava em Brasília, tive uma passagem por hospitais de clínicas, enquanto eu era gestor público, né? Era invisível, a menos que eu fizesse o projeto da China, e projeto que conseguisse resolver os problemas estruturais dessas organizações. Ok? Então, nós lutamos, na realidade, contra a invisibilidade. Estamos passando por um momento, eu sempre digo que é o momento de transição. Neste momento de transição, nós vemos emergir, por exemplo, um professor, Romeu Kazumi, por exemplo, desde 80, que vem lutando e impondo, que eu sempre digo que é o maior teórico que nós temos no Brasil, e é um prazer estar aqui com ele novamente, né? Neste contexto de transição, por exemplo, nós temos uma série de considerações que, apesar de estarem descritas na nossa Carta Maior, Constituição, não significam nada ainda. Não que não vá significar, mas nós ainda sofremos os mesmos preconceitos nas universidades, no trabalho, no transporte, enfim, um desrespeito que começa a mudar, graças a Deus. Então, a invisibilidade, este é o conceito em transição no momento. É preciso, meus amigos, ouvir as vozes do mundo, do país, da unidade federativa, do município, enfim. Precisamos, e é isto que este dia significa, esse 3 de dezembro significa isso. Porque essa movimentação, ela não acontece só aqui em Curitiba. Ela acontece no Rio, acontece em Brasília, acontece nos Estados Unidos, algumas acontecem na Inglaterra, acontece na França, que eu sei, né? Esse 3 de dezembro é o Dia Internacional. Este dia é o nosso sentir. Vamos ouvir o que diz o mundo, ok? Por exemplo, olha aqui, ó. Em 81 foi quando eu me acidentei em 79. Em 81 foi quando houve o primeiro movimento que eu tive notícia, né? Que foi esse movimento da ONU aí do Disabled People's International, a declaração sobre a comparação de oportunidades, que o professor Romeu de repente pode falar melhor. Do mundo, não querendo e não podendo ser exaustivo, citar duas coisas mais recentes, que é a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o trabalho decente para a pessoa com deficiência. Mas a convenção,
é a tentativa de unir da ONU, de fazer com que vários países falem a mesma linguagem em relação ao respeito, à reivindicação dos direitos da pessoa com deficiência. Então, só para citar, tem muito mais, a legislação é muito mais rica. No país, o ordenamento jurídico brasileiro eu acho importante. Eu nunca vi um país com tanta legislação em favor da pessoa com deficiência como tem no Brasil. Tem muita coisa contra também, mas tem, a maioria é a favor. Vocês são capazes de me dizer, por exemplo, quantos parlamentares com deficiência existem hoje no Congresso? E quando eu falo Congresso, eu falo Senado e Câmara Federal. Quantos parlamentares tem lá que são pessoas com deficiência? Quantos estão lá falando por vocês? Em quem vocês votaram para o Senado ou para a Câmara Federal para lutar pelos direitos de vocês, nossos, das pessoas com deficiência? O que é que esse pessoal está fazendo? Não sabemos, eu não sei. Pelo que eles lutam. Olha, eu tenho alguns hobbies, e um dos hobbies é escrever campanha política. Não sou político, mas uma pessoa com deficiência pediu que eu escrevesse o roteiro dela para a votação. Uma pessoa muito, muito, muito rica, muito endinheirada. Eu falei, bem, pagando bem, que mal tem? Escrevi toda a campanha, foi eleito. Hoje, na Câmara Federal, pessoa com deficiência vota só projetos de interesse de suas empresas. A maior decepção que eu podia ter com relação a essa pessoa, que vota e só faz proposições para a sua empresa ou para as suas empresas, né? Então, de vez em quando, a gente dá esses tiros errados assim. No Estado, o Estado, entre esses três poderes, o nosso Estado do Paraná ainda é o mais distante de todos eles em relação a essa fenomenologia reivindicatória. Tá? Não estou dizendo aqui que o Estado não faz nada. Eu só estou dizendo que o Estado do Paraná, entre o município de Curitiba e o governo federal, ainda é o que está um pouco mais distante das reivindicações da pessoa com deficiência. No município, qual é a palavra de ordem agora no município? É importante a gente entender, porque se eu sei o que o chefe pensa, se eu sei o que o Gustavo pensa, por exemplo, eu sei para onde a Curitiba vai com relação às pessoas com deficiência. E graças a Deus o Gustavo pensa legal em relação a isso. Mas qual é a palavra de ordem? Já expôs, já explanou isso? Não sei. Quais as perspectivas de Curitiba em relação à acessibilidade, à eliminação de barreiras, pesquisas científicas nas áreas afins, inclusão escolar no primeiro grau? Quais são as metodologias e programas existentes ainda? São perguntas que nós temos que fazer, porque o legislador, a gestão pública está lá e ela precisa da nossa ajuda, porque ninguém nasce sabendo, né? E eu tenho a grata satisfação de dizer para vocês que, olha, eu já vi muito prefeito, mas vocês já viram o prefeito Gustavo, por exemplo, como ele aparece em todas as situações que envolvem pessoa com deficiência? Eu fico impressionado, ele está sempre participando, está sempre junto, né? Mas ainda não sei qual é a palavra de ordem do município. Pode mudar. Reflexões locais. Olha aqui, ó. Até que ponto realmente estamos compromissados com a questão dos direitos da pessoa com deficiência? E eu vou explicar para vocês por quê. Olha aqui, ó. Quem é, vocês aí atrás, quem é o público aqui presente? Quem é o público aqui presente? Que poder vocês têm de influenciar um parlamentar, seja ele Estado, município ou governo federal? Quem foi convidado para este dia
tão maravilhoso, comemorativo dos direitos da pessoa com deficiência e não apareceu? Qual é o parlamentar que nós votamos e que não está aqui para ouvir as nossas reivindicações, para atender os nossos pedidos? São reflexões importantes que nós temos que ter. Para quem realmente estamos falando? Para nós mesmos. Todo ano nós falamos para nós mesmos. Para nós mesmos. Eu queria que aqui tivesse um monte de vereadores, deputados estaduais, federais, legisladores, juízes, promotores, todo esse pessoal que nos julga algumas vezes, mas que não estão aqui para ouvir as nossas reivindicações, ouvir as nossas ansiedades, as nossas angústias. O dia 3 de dezembro é o dia. Onde estão esse pessoal que nós elegemos? Por que não estão aqui? Cadê os diretores, os reitores das universidades, que também fazem parte de todo esse esquema? Cadê os outros deficientes também que não estão aqui? Então são reflexões importantes. E eu pergunto, para quem afinal nós estamos falando? Para nós mesmos, de novo. Para nós mesmos, de novo. Não é certo. Alguma coisa tem que mudar. Que resultados concretos esperamos desse encontro? Afinal, vai até às 19, 20 horas esse encontro de hoje? Vamos produzir o quê? Que influência vai ter o que nós vamos produzir? Para quem vai ser enviado a nossa produção? Como é que nós vamos monitorar o que vai ser produzido aqui? Vamos nos lembrar disso o ano que vem, nas eleições? São perguntas importantes. Olha aqui, ó, presentes ao evento, não tem nenhum parlamentar, eu acho. Que relatórios de... Isso aqui é pergunta se eles estivessem aqui. Que relatórios de proposições Vossa Excelência tem para me mostrar? Vocês já cobraram algum relatório em quem vocês votaram? Que relatório ele tem para mostrar para vocês? Olha, em favor da pessoa com deficiência, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu propus isso, eu disse aquilo. Nós não temos, nós não sabemos. Pode pegar. Ano que vem, não é? Olha aqui, vocês concordam comigo? Ano que vem, vamos para jantar? Não. Vamos. Vamos ao café da manhã? Vamos. Vamos visitar uma entidade, uma escola e ouvir reivindicações que nunca vão ser atendidas? É isso? Hã? Mas é isso que vai acontecer. Seremos convidados para jantares, seremos convidados para o café da manhã, né? E emendas. Vamos lá pedir uma emenda. Vamos, vai uma comissão lá fazer uma emenda. Às vezes ela é cortada, ela é reduzida. E às vezes, quando ela é aceita, onde é que essa emenda está me colocando, afinal? Está me deixando amarrado com o dito cujo? Geralmente é isso que acontece. Olha, eu dei emenda para você, hein? Por favor, vamos lá. 3 de dezembro. Olha só, percepções. Eu sempre gosto disso aqui. A resiliência é o que nós estamos fazendo aqui, pessoal. Eu estou jogando uma série de questões para vocês e vocês estão absorvendo. Uns mais, outros menos. O pessoal lá conversando, o outro prestando atenção, um sentindo, o outro se revoltando, mas todos de alguma forma ouvindo e recebendo. Ninguém está se manifestando. A fenomenologia. O que é que cada um de vocês vai refletir sobre que essas posições que eu coloquei? Qual é o reflexo disso na vida de vocês? E nós chegaremos à praxis. A praxis é a minha ação. A praxis é que eu adoto diariamente.
É o que eu recebo, é o que eu reflito, e a praxis ela revela a minha ação, ela revela o meu alvo, ela revela quem eu coloco na minha alça de mira para dar um tiro depois, ok? Enfim, ela me joga para a ação, ela provoca uma ação. Olha aqui, ó. Antes de concluir, vamos falar das práticas aqui, ó. Eventos e cases curitibanos. Olha lá, Dia Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência, isso já estabelecidos, hein? São coisas já estratificadas. Olha, o que mais nós temos em Curitiba? Romeu, você que não é daqui. Olha lá, ó. Comemoramos o Dia Internacional, o Dia da Cidadania Especial, o DICES, que é um evento, que é uma ação global, Romeu, voltada só para a pessoa com deficiência. O dia mais que especial da comunidade da escola, da prefeitura, Jogos da Inclusão, caminhadas comemorativas ao Dia Internacional, que por sinal esse ano acho que não teve, né? Teve só uma concentração aqui, né? Jantar às escuras da Unileu, Rally da Inclusão, transporte e acesso, tem um ônibus aí na frente parado, lindíssimo. Semana da Empregabilidade, né? Que agora virou lei, acho que umas 3 semanas atrás, todo ano agora vai ter. O Reatiba, que é uma feira que era para ser nos moldes lá da Riatec, mas que já acontece, vai para o 5º ou 6º ano aqui em Curitiba, e jantares. Fóruns instalados, pessoal, olha aqui, fóruns instalados, está funcionando em Curitiba. Conselho Estadual, o COED, o Conselho Municipal, o Fórum dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Centro de Vida Independente, região metropolitana, o Ministério Público do Paraná, tem o CAOP da Pessoa com Deficiência, maravilhosos os promotores, né? A Comissão Permanente de Acessibilidade, o CREA, está presente, funciona. O Serviço de Inclusão e Atendimento de Alunos aqui, que é o CIANE, da Uninter, Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais, o NAPD, da Universidade Federal, Comissão de Acessibilidade da OAB, que por sinal está fazendo um evento neste momento, neste exato momento, lá na OAB, o Departamento de Educação Especial do Estado, a Coordenadoria de Atendimento de Necessidades Especiais, a CANE da Prefeitura, a Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Pessoal, são fóruns instalados e funcionando em Curitiba. Mas se tudo isso está funcionando, se temos todos esses cases, por que é? Olhem para mim, por que é que nós temos essa sensação de que falta alguma coisa ainda? Por quê? Porque, além de tudo isso, ainda nós, que militamos na causa, ainda temos a sensação de que falta. Afinal, o que mais nós queremos? O que mais nós precisamos? Para fugirmos dessa invisibilidade que eu acabei de falar para vocês. Olha aqui, ó. As práticas necessárias ainda, mas com todos os eventos e cases, né? Nós estamos exatamente onde? Onde? Vocês são capazes de me dizer? Onde exatamente nós estamos? Estamos no momento de transição? Estamos no momento... Onde? Reivindificamos o que exatamente? Deixar de sermos invisíveis, a única resposta possível? Eu diria que não, mas para começo de conversa é importante. Esses referenciais dispositivos, eu já falei, o que é que nós vamos, qual vai ser o resultado depois das 8 da noite ou das 7 da noite, o que é que nós vamos gerar desse encontro? Olha ali, ó, o PCD e Gestão Pública. Ali, olha, depende de muita coisa. Se você é só PCD, se você é gestor, se você é candidato. Se você se encaixa nos 3, conseguir realmente ser ouvido. Os meus projetos na prefeitura, alguns eram difíceis de ser ouvidos. Alguns não foram ouvidos. Né? De criar projetos voltados para a área, se você é PCD e gestor, sim. Se você é candidato, não. Nenhum candidato dá projeto.
ou propõe projeto. Descobrir a palavra que define o establishment é a palavra de ordem. O establishment é o que define tudo aqui. É o que define nós deixarmos de ser acessíveis, de sermos acessíveis e invisíveis. É o que define eu poder ir em qualquer lugar da estação tubo e lá ter um elevador, ou uma rampa, uma escola que tenha intérprete. Qual é o establishment? Qual é a palavra de ordem das universidades e das escolas? Ok? Depende do que eu sou. Eu sou gestor, eu estou falando como gestor, estou falando como deficiente, eu estou falando como candidato. Depende. Pelo respeito ao PCD, olha ali, as ações executadas interessam aos três. Se prevenir do Ministério Público, que é o que geralmente as empresas fazem, bem, só interessa a quem? Ao gestor. Se prevenir do Ministério Público do Trabalho, só ao gestor. Porque existe algum familiar PCD, não é normalmente assim? O parlamentar vem porque tem um filho que é uma pessoa com deficiência. Normalmente, não estou dizendo que é sempre, normalmente é assim. Eu garanti voto das eleições que só interessa ao PCD. É preciso entender que, e isso o Romeu sempre bate, o movimento é contínuo e que a gestão pública é transitória. Tem muita neguinha que está lá hoje, mas que não sabe que amanhã não vai estar mais. Certo? E nós passamos por um momento de transição. Que existem ações contrárias, conscientes e veladas. Pessoal, existem. Nunca recebi um ato de discriminação de frente, mas eu sei que existe. Ok? Existia fora do país, existia no Itamaraty, existia, enfim, em algumas empresas, enfim, existia em alguns lugares. Tá? Existe. O gestor, precisa entender que o gestor atua muitas vezes sem distinguir o especial do normal. É o mais comum hoje. É o mais comum. Gente que fica numa posição elevada e esquece a base. Ok? E trata o especial como normal. A ideologia da deficiência ainda é iniciante em diversos campos. Qualquer estudo científico, e nós que atuamos muito na iniciação científica, sabemos, 20 anos, 30 anos de luta, de produção de material científico para estudo, é recente, é nada no mundo científico. Então, precisamos entender também que parte desta transição ainda se deve a essa ideologia ainda ser iniciante em diversos campos. Ok. Ciclos viciosos. Até aquele lá está em branco, mas é de propósito. Eu estava tentando estabelecer os ciclos, né? Olha lá. O primeiro. O que fala lá? Inacessibilidade, desinformação, resiliência. Uma coisa leva a outra. Ok? Comodismo, a cultura, inatingibilidade. O deficiente começa com questões inacessíveis, porque ele está desinformado, porque ele absorve legal, porque daí ele se acomoda, aí não tem a cultura, aí ele se julga inatingível, consegue seu BPC ali, tá bom, não precisa mais nada, né? Cumplicidade não tem com ninguém, tá. E mais uma coisa ali que nós não sabemos, que vocês vão me ajudar a definir. Mas se eu for para a gestão pública, então na minha pesquisa eu vi que eu podia colocar a mesma coisa que eu coloquei para o PCD. Inacessibilidade, desinformação, resiliência, comodismo, enfim, tudo aquilo. Então eu cheguei à conclusão que, olha lá, que para a gestão pública e para o PCD, as questões de ciclo vicioso que nos levam a alguma perda de alguma forma são as mesmas. São exatamente as mesmas. E esse esquema paradigmático que foi de uma autora, Gamboa, em 87, né, ela procura estabelecer justamente isso. Né? Quais são as ligações que cada um daquelas situações
tem com as outras, e dali extrair de repente um caminho para a resolução dos mesmos. Pode mudar. Consequências. Olha, nós temos a gestão pública, nós temos a pessoa com deficiência, subordinada a ela, em reivindicações, mas que, para atingirmos a inclusão, que é a palavra de ordem, nós temos dicotomias, desencontros, discrepâncias, ok? As dicotomias, né, que são originárias tanto da pessoa com deficiência quanto do gestor, e dependendo daquele quadro, dependendo de onde ela se coloca, que nos leva a esta sensação que eu perguntei para vocês. Mas se nós temos tanta coisa instalada, fazemos tanta coisa, o que é que nos falta? Por que nós temos essa sensação de que ainda está faltando alguma coisa para realmente incluir? Olha, é a convicção, entre outras coisas. Precisamos estar convictos do que nós realmente queremos. Precisamos convencer os nossos legisladores do que realmente querem, mas eles precisam se convencer disso, para que, enfim, a inclusão aconteça. Vamos mudar. E, como penúltimo, olha aqui, ó, a gestão pública, a PCD. Entender que passamos por um momento de transição, que experimentamos e vivemos o momento da invisibilidade, que os governos ainda têm a visão paternalista. Os governos não nos chamam lá para decidir projetos, eles nos chamam para atender como pais. Um horror, isso é um horror. Gestão pública ainda atua para evitar punições, ela não atua por convicção, mas para evitar punições. Não é verdade isso? Não é verdade. Gestão pública atua para evitar punição, para fugir de punição, mas não porque está realmente convencida. Também não posso generalizar, mas a maioria é assim. Pouco ou nenhuma proatividade, né, dos dois lados, e o gestor ainda atua para uma gestão, para que a gestão a qual ele pertence não perca votos. Pessoal, eu tenho visto isso. Secretários, gente comissionada, ocupando vários cargos, que atua para que a gestão que ele representa não perca voto. Isso acontece todo dia. É assim que é. Cultura versus preconceitos, eu vou pular essa parte aí, pode mudar. O que fazer como? Explorar e disseminar ideias e experiências, conhecer os fatos e situações e experiências bem-sucedidas, né? Fazer eventos como esse aqui, por exemplo, mas não para o público mesmo. Não para o público que veio aqui o ano passado. Eu quero um público diferente. Eu quero um público que seja capaz de modificar alguma coisa, identificar as necessidades de cada um com quem nos relacionamos, traçar estratégias que favoreçam a inclusão e por aí vai. Pode mudar. Ok? Respostas. Traçar estratégia para colocar o deficiente cada vez mais em evidência, com o objetivo de mostrar que todas possuem potenciais significativos da construção de uma sociedade mais participativa. E, para encerrar, há alguns anos, que é a minha descoberta, que é o Jean-Paul Sartre, que é aquele pensamento do Sartre, que é o importante, não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. Ok? Muito obrigado. Parabéns, Irajá, pela brilhante palestra. Obrigada. Obrigada pela presença. Eu quero aqui fazer mais um aviso. O professor Romeu Sasaki